contar um pouquinho da minha vida, como me fiz artista. Nasci em Sales de Oliveira, no sítio Monte Alegre, no estado de São Paulo. Sales de Oliveira fica encravado na Companhia Mogiana. Sales de Oliveira é uma cidadinha pequena. Todos os seus habitantes consideram todos irmãos. No sítio Monte Alegre, lá ainda está de pé a casinha aonde eu nasci, bem pequenininha, toda estragada, toda cansada, toda velhinha, toda cercada de flor. Nas colheitas de café, você sabe que a folha de café ela é verdinha, entendeu? E por dentro ela é macia. Então eu vi o fiscal mandando mensagem para o terreireiro. Escrevia certinho e eu vi aquilo. Então eu comecei a desenhar na folha do café e saía desenhos bonitos. Então meu pai de vez em quando pegava uma vara e me sentava a vara nas costas. Tá cobrindo isso, diabinho? Vamos trabalhar, larga a mão disso. Que riscar em folha de café o quê? E eu com aquilo ficava triste. Aí a própria folha de café, quando vai ficando seca, ela forma cada desenho de animais, desenho de casa, desenho de paisagem. A própria natureza já é um artista, entendeu? A roça era uma beleza. Tinha os bailinhos serenos. Então, ao sábado era tocado com a sanfona de 8 baixos. Agora, dia de semana era viola. E eu era um dos tocadores de viola desses bailinhos de sereno. Como faz muito tempo que eu não pego na viola, estou completamente estrenado, e eu vou tentar ver se eu toco umas valsas, uma mazuca, como eu tocava, pelo menos naquele tempo dos bailinhos serenos. Então aqui vai uma valsa. Foi um picadeiro. E tinha um boi de um carreiro chamado Almirante, esse boi. Ninguém parava em cima do lombo do boi. Ninguém. Então foi anunciado isso. E o circo encheu. Todo mundo queria ver o boi. Então montou os peão e os toureiros, todos caíram. O boi ficou parado no meio do circo. E o povo, que mais um boi, Aí eu fiquei, eu vou montar nesse boi. Aí meu cunhado, nunca, que é isso? Você é casado, tem família, você não é peão, esse boi é uma fera, você não pode montar nesse boi. Então a dona Rosinha já queria ser tirada em cima, descer as mulheres. Ai, a Nossa Senhora, ai, a minha criança que ficou em casa, ai, a minha mãe, ai, eu quero descer aqui, descer o quê? Tava assim, né? Eu, pô, ai, monta. Eu digo, monta e monto mesmo, não tem nada não. Saí lá de cima, tirei o paletó, joguei, tirei a gravatinha, joguei tudo, tirei a palheta, joguei, né? Regacei a manga da camisa, coloquei uma bruta numa espora, chamava 7 bicos, era desse tamanho assim a espora. Saí arrastando aquela espora e o boi então estava seguro. Tinha 8 pessoas taracado no boi, segurando o boi. Sapei em cima do lombo do boi e o bicho tremeu. Estremeceu. Eu disse, ai, minha Nossa Senhora da Aparecida, que me ajuda, eu preciso desse dinheiro, meu Deus. Tarraquei a mão aqui no sarrete, ringi meus dentes, solta o bicho. Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Eu ganhei mais de 200 mil reais. Ganhei uma chapeuzada cheia de moeda que jogava no circo, entendeu? Então eu pensei, minha Nossa Senhora, hoje eu penso, se eu não fosse o artista que sou hoje, eu era palhaço de circo, e saía certinho, entendeu? Da Casa de Cultura, da primeira Casa de Cultura de Rio Preto, eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 68, faz um bocado de tempo. E eu estava lá quando estavam sendo feitas as inscrições, a gente ajudava. E quem estava fazendo as inscrições era o Malagoli. E chegou o Silva com 3 quadros. Um quadro se chamava A Jangada. O outro quadro se chamava Autorretrato de D. Pedro II. E outro chamava-se Bois. E ele tinha pintado diretamente na flanela. O Malagoli olhou os quadros e achou que os quadros não estavam de acordo e falou com bastante educação, com bastante bondade, paternalmente para o Silva, que ele devia levar os quadros embora e pintar em tela. E se ele não soubesse preparar a tela, ele, Malagoli, que era formado em Escola de Belas Artes, poderia ensiná-lo a usar decentemente uma tela para fazer um quadro. O Silva parou, pensou um pouco e depois falou não.
Eu sou um cidadão brasileiro, não tem nada no regulamento que me proíba de inscrever meus quadros, porque foram pintados na flanela. Os quadros são muito bons, eu tenho direito e quero escrever os meus quadros. E eles foram obrigados a escrever os quadros. Aí eles, na hora de armar a exposição, colocaram os quadros dele atrás da porta, para que ninguém visse. Quando abria a porta, não via os quadros. Quando a porta estava fechada, dava para ver. Mas quando chegaram os críticos de São Paulo, Lorival Gomes Machado, né, os críticos convidados, eles olharam todos os quadros e na hora que eles mexeram na porta e viram aqueles quadros, eles ficaram estarrecidos. Tiraram os quadros da parede, levaram, colocaram em cima da mesa, começaram a confabular. Todo mundo com vergonha, achando que Rio Preto ia passar vergonha por causa dos quadros do Silva. Aí eles deram o primeiro lugar para o Silva. Mas depois que foi embora a comissão julgadora, os organizadores escamotearam o prêmio do Silva, porque eles não se conformavam dele ter dado o prêmio para aqueles quadros tão esquisitos. E passaram ele para 4º lugar. A distinção que a gente faz normalmente entre fantasia e realidade é irrelevante quando a gente pensa em termos de José Antônio da Silva. Quer dizer, ele é um artista que vive a sua fantasia. Ele, por exemplo, se trata em terceira pessoa, ele se vê como um personagem. Aí, o Silva, ele consegue, por exemplo, se exteriorizar em vários sentidos, em várias horas do dia, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele é um artista plástico, ele é um escritor, ele é um repentista, ele tem artesanato, ele gravou 2 LPs, que inclusive representaram o Brasil numa mostra de folclore da África do Sul. Ele tem feito atualmente colagens e o que ele chama de arranjo, que seria assim, segundo palavras dele, a mistura do clássico com o primitivo. Então ele utiliza o óleo sobre ampliações fotográficas. Então o Silva é realmente muito eclético e muito criativo. Uma coisa interessante é a literatura de José Antônio da Silva. O Romance da Minha Vida, que foi publicado no final da década de 40, ele demorou mais de 10 anos para escrever esse livro. E a gente tem que levar em consideração que o Silva tem pouca escolaridade, diria, e talvez 1 ano de escola primária. Então a gente tem um exemplo, no Romance da Minha Vida, de uma obra primitiva, de um romance primitivo. Quer dizer, um romance escrito por alguém que nunca tinha lido um romance, a não ser, vamos dizer, o relato oral, o causo. Uma composição de gesso, e fica perto da minha casa, na rua Fernão Dias, no bairro do Maceno de São José do Rio Preto. Como choveu muitos meses em seguida, o Cristo, a imagem do Cristo, encharcou de água. Depois, passou 3 ou 4 meses com seca, sem chover. E o Cristo, então, começou a suar a água para fora, começou a gotejando. Alguém viu, pôs a boca no mundo, disse que o Cristo estava fazendo milagre. O Cristo do Maceno está fazendo milagre. E começou a juntar gente, a ponto que a rua ficou repleta de gente. E eu vi aquilo e disse, mas não pode ser, aquilo é água. O Cristo está encharcado, está pingando água, entendeu? Então eu fui lá ver e falei com eles. E eles não estavam acreditando. Aí eu disse, vocês me pagam agora mesmo. Vou retratar essa cena para ficar para a posteridade de amanhã, ver o que acontece. Então, fiz todas essas pessoas olhando e vendo e admirando com caneca d'água, parando a gota de água do Cristo. Todos com os olhos vendados, quer dizer que não tem cultura, são cegos. O único que não tem os olhos vendados aqui é o burro, porque o burro não acredita nisso. Então, eu vi esses paus secos, essa árvore seca, esse esqueleto, o Cristo e esse povo, isso tudo é uma coisa só. Agora, o Cristo está com os olhos abertos porque não é a imagem do Cristo, é cheio de gesso. Porque se ele visse e acreditasse no milagre, ele não gotejava água, ele gotejava milagre. Por isso, a verdade nua e crua está aí explicada nas minhas telas. É o que eu registro fielmente com um documento e aprovada pela crítica. Ele já participou de
inúmeras exposições no Brasil, em toda a América Latina, em países da Europa, nos Estados Unidos. O Silva é citado em várias enciclopédias com verbetes, como a Delta Larousse, por exemplo, a Enciclopédia Abril, a coleção Arte dos Séculos. É citado também em livros especializados em artes plásticas. Vários escritores, inclusive, já escreveram sobre o Silva. Há trabalhos, há teses acadêmicas defendidas sobre a obra de José Antônio da Silva, e inclusive livros de ficção, como, por exemplo, Rubem Braga, que tem um livro chamado Três Artistas Primitivos. Um deles é o José Antônio da Silva. Eu estava com 7 anos, mais ou menos, de idade, e eu vi um pintor pintando a igreja. E eu me encantei com aquela pintura. E depois, então, eu comecei a desenhar no chão, na areia, na folha de café e nas paredes da colônia das fazendas. Os patrões implicavam com aquilo, claro, porque eu sujava aquilo e mandava meu pai embora. Eu sofri muito para chegar nisso que estou hoje. Então, você me compra um quadro. Digamos que o quadro custa 500 milhões de cruzeiro. Então, você me paga 50 por mês. Entendeu? Agora, o outro compra outro quadro. Me paga 20. Agora, 50 com 20 são 70. O outro não pode pagar muito, paga 10. Já são 80. É assim por diante. Então, no fim do mês, eu tenho o meu salário. A crítica irritou muito a José Antônio da Silva. Então ele resolveu se vingar. Essa eu falo de peito aberto, não me arrependo. E enforquei, estou bem enforcado. E mandei para o inferno. E se tivesse a Bienal de novo, tornasse-me fazer o que fizeram, tornaria enforcado de novo, entendeu? Porque foi injustiçado mesmo. Demais. Ah, caramba, se você aceitava os primitivos de fora. E por que não aceitar eu, que fui descoberto, que sofri tanto para chegar até naquele ponto de expor numa Bienal e cortar as obras sem avisar, com desaforo, sem dar uma nota? Os jornais são nossos, os jornais é brasileiro, o artista é brasileiro, a minha pintura é Brasil. Então, é um exemplo. Eu fiz a forca e enforquei um por um e foram todo para o inferno. Eu não bebo e não fumo. Deito cedo e levanto cedo. E pratico muita ginástica. Muita ginástica mesmo de manhã. Tenho hora metódica por tudo. Meu almoço, aliás, vou começar do café da manhã. O café de manhã é 2 laranjas com um bagaço e um tomate. Queijo e uma média. Café sem açúcar. Almoço às 11 horas. Arroz, feijão, bastante verdura e um bife de colchão duro. Às 3 horas, fruta, novamente. Aliás, depois que eu almoço às 11 horas, vou me deitar. Vou repousar. Levanto às 2 horas, começo a pintar. Pinto até às 4. E tomo banho na água fria. Eu tomo um banho de manhã, tomo um banho meio-dia depois que deixo pintar, e tomo um banho à tarde, antes de me deitar. Água fria, não é água quente. E amar, sou muito amoroso. O artista que não ama, ele não produz. Ele tem que amar, porque através do amor, ele sofre muito as consequências que o amor dá para ele, sabe? Em Salles Oliveira, mas me criei no sertão, carreando com um carro de boi, sempre descalço, de pé no chão, pintando a minha pintura, mostrando para este mundão. Coisa tão bonita, que espaço tão estreito. Uma cidade tão bonita que é São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto cria esse museu com amor. Aqui está você com a mão no queixo, ali está o nosso diretor. Então, no nosso diretor, eu falo tudo com muito cuidado. Engraçado, não tem ninguém de pé, todos nós estamos sentados. Além disso tudo,
A máquina está me filmando. O Silva está com a boca aberta, sempre falando. Só escrevo aquilo que eu vi, que eu tenho certeza daquilo que estou escrevendo. Então eu vejo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque, mais uma vez, o teatro brasileiro tem um caboclo caipira, como você diz, agora mesmo, eu, Silva. E eu concordo, porque o linguajar caipira, a cultura popular caipira, é uma cultura, sem dúvida alguma. É o Brasil. O que foi o Brasil de ontem? Não começou o início com caipira? Certo? Certo. Eu mesma sou caipira, viu? Então, meus parabéns, somos irmãos. Finjo que não, mas sou, hein? Criada lá no meio do mato. Deixa eu mostrar que lindeza. Dá um close aqui. Esse é o cenário que o Antunes Filho encomendou para você, não é? Quer dizer, além do texto do Zé Antônio da Silva, tem também o cenário dele. Olha que linda, a Fazenda de Cabriúna, que é o cenário desse espetáculo que vai de quarta a domingo no Teatro Anchieta, do Sesc Vila Nova. Eu cortei a relação com a Bienal. Eu, daquele tempo até hoje, eu não pus os meus pés lá no salão da Bienal, nem no prédio, nem no Ibirapuera. Não fui mais. Não está interessado? Você sabe, não, você sabe que o caipira é fogo. O caipira é aquela água. O caipira guarda a mágoa mesmo. Então eu tenho a mágoa no meu coração, porque eu sou brasileiro. Eu sou tanto brasileiro como você é brasileira, entendeu? Sou um caboclo, digamos, muito vaidoso. Sou um caboclo que lutei e sofri muito na roça para chegar nisso que estamos hoje. E por que deixar elas me derrubar de um momento para outro? Não, lavar chumbo. Levaram direitinho. Zé Antônio, e como é que foi o escritor? Como é que você se descobriu escritor? Eu sofri muito na vida, sabe, Gabi? Muito, muito mesmo, como todo mundo sabe. Depois eu achei por bem que eu deveria deixar por escrito o meu sofrimento, para que outros brasileiros vissem, lessem esse meu sofrimento e criassem coragem para enfrentar, para vencer como eu venci. Então eu escrevi o primeiro livro, que é o Romance de Minha Vida. Depois o segundo livro, a Maria Clara, verídico. Depois eu escrevi o Alice, que é esse, verídico, aconteceu mesmo, acompanhei. Depois escrevi o Sou Pintor, Sou Poeta, todo em verso. Agora estou no quinto livro. Sabe como é que ele chama? Fim do Mundo. Para ler esse livro tem que tomar uma injeção de calmante, senão desmaia. Aqui em frente, a Gabriela, que nós consideramos, como o Brasil considera, uma das maiores apresentadoras do Brasil, mas eu não vim com medo, não. Eu vim sério, vim forte, para te enfrentar. Você me enfrenta, eu também te enfrento. Enfrentar, meu amigo? Vou ele dar um abraço, para com isso. Muito obrigado pelo elogio. Mas quando eu estava perguntando se hoje você está em calma e está feliz da vida, eu estava imaginando que você fosse citar esse mulherão que você trouxe aí, que você está de... Faz favor de dar uma mostrada na mulher do Silva, que é lindíssima. Muito obrigado. Você mexeu com uma coisa agora, que agora eu vou falar, porque eu sou de peito aberto, hein? Eu não escondo nada. Com essa é a nona mulher. Barbaridade. É a nona. E com muito orgulho, aonde eu for convidado para ir, ela tem que ir ao meu lado. Se não aceitar ela, não me aceita também. E você teve filhos na mesma proporção que teve mulheres ou não? Não, filhos só com 3 ou 4 só. Morrer é quando a gente perde a esperança. Eu acho que isto é um elemento desconhecido dentro da obra do Zé Antônio da Silva. A parte disso, o Silva já leva uma vantagem sobre a morte, pelo fato dele já estar imortalizado nos romances que escreveu, nos livros que escreveu e nas telas que produziu. Ele é um espiritualista, ele tem nos quadros em que aparece a morte ou a quase morte, ele sempre desenha um fio branco saindo da pessoa, da boca da pessoa, e esse fio branco é quase um ectoplasma espírita, né? Que representa a força vital da pessoa. E ele é uma pessoa que retrata a morte mesmo, fala da morte nas obras dele, e ele tem uma grande força quando ele coloca esse tipo de conceito. E apesar de eu não saber das crenças e da religião do Silva, se percebe que ele é um espiritualista. Não. Eu criei uma religião. De tanto se tapeado de ouvir e tolerar as mentiras da Bíblia e dos entendidos, eu fiquei completamente descrente. Mas não fiquei ateu, não. Criei uma religião. A minha religião chama-se a natureza. Tudo quanto é vivo, que o bicho o homem não fez, foi deixado por Deus, é o meu Deus, é a minha religião. Comer, beber, dormir, amar e ver o sol nascer e ver o sol entrar para sair no dia seguinte. Então, repousar o absoluto, ter muito cuidado com a vida para me gozar e viver mais um pouquinho. Hoje não.
A morte hoje é um sonho. Para morrer tem que entrar em estado de coma, como eu entrei. Com 17 dias no UTI. Não vê nada. Nada, 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 nada. É um sonho. Então, que coisa boa. Dormir para morrer, né? José Antônio da Silva pinta e recita repente sua obra é boa nova, de lindeza transparente, brasileira pelo nome, não imagino nem acho, digito e com certeza mata a cobra assim embaixo.